A fisiologia vegetal estuda, então, os chamados sistemas vegetais, que estão relacionados, basicamente, com as seguintes funções: transpiração, absorção, no caso, absorção de água e de sais minerais, condução da seiva bruta, condução da seiva elaborada e hormônios vegetais. Certo? Então, esses assuntos aí são os assuntos fundamentais dentro da fisiologia vegetal. Vamos a cada um deles aí na sequência. Começando, então, com a transpiração. O conceito de transpiração, gente, é muito simples. Tá? Transpiração é a perda de água da planta que ocorre na forma de vapor, certo? A transpiração é perda de água na forma de vapor. E ela ocorre principalmente nas folhas. Por quê? Porque a maior superfície da planta é a folha, né? Se você somar todas as folhas, né, você vai ter uma enorme superfície por onde a planta vai perder essa água na forma de vapor. E na folha, tem duas maneiras de perder a água. Perde através da cutícula. Olha a cutícula marcada em cima com a setinha vermelha. Vocês sabem que a cutícula é uma camada de cera, né, que existe aí na folha, é uma aquisição evolutiva de pteridófita para frente. Né? As pteridófitas é que começaram a ter cutícula, como economia de água, briófita ainda não tem. E, apesar de ser uma camada de cera e ter essa ideia de impermeabilização, ela não é uma impermeabilização perfeita. É uma camada muito fina. Então, uma parte da água que está na planta evapora e atravessa essa cutícula e sai na forma de vapor. E isso corresponde a aproximadamente 30% da perda de água da planta. Tá? 20, 30, 40, depende das condições, em torno de 30%. Tá certo? E isso aí é um mecanismo de perda que a planta não tem lá muito o que fazer, né? Quer dizer, algumas têm cutícula mais grossa, outras têm cutícula mais fina, mas a planta não pode, de uma hora para outra, aumentar a cutícula dela para economizar água. Tá? Então, essa perda aí é mais ou menos padrão para cada espécie de planta. A outra perda se dá no estômago. Olha lá embaixo. Pontado com a setinha vermelha, está lá um estômago. E eu coloquei ali, ó, o estômago é o local onde entra o CO2 para a planta fazer fotossíntese e por onde sai o oxigênio. Mas o estômago também é por onde sai a água. Né? Então, no estômago que está representado aí à esquerda, está mostrando, então, a perda de água. Então, tem perda de água pela cutícula e tem perda de água pelo estômago. E essa perda estomática, então, é em torno de 70%. Certo? Agora, o estômago, ele tem mecanismos de abrir e fechar. Igual o espiráculo dos insetos, né, que está quase na mesma situação, o estômago tem mecanismos de abertura e de fechamento. Além disso, convém lembrar a vocês que tem alguns fatores que favorecem a transpiração. Então, luz, calor e vento favorecem a transpiração. Tá? Calor e vento é meio óbvio, né? Você sabe que roupas vão perder água, vão evaporar a água, vão secar mais rápido se estiver no calor ou se estiver no vento. Agora, a luz é o seguinte: se tem luz, a planta vai fazer fotossíntese. Se ela vai fazer fotossíntese, ela abre o estômago para entrar CO2. E aí sai água. Então, a luz interfere por causa disso. Tá? Ao fazer fotossíntese, tem que abrir o estômago para entrar o CO2, então sai água. Agora, quando a planta está com falta de água, quando a planta está, né, desidratada, então ela fecha o estômago.
Então, ela diminui a perda de água. E a presença de pelos nas folhas também tem essa função. Os pelos têm um mecanismo ali que eles atrapalham a evaporação. Tá certo? Então, você tem transpiração cuticular e estomática. Aqui nós temos esses dois desenhos maiores, duas fotos maiores aqui, ó, são estômatos vistos ao microscópio, né? Então, aqui um estômato aberto, essa aqui é a abertura do estômato, chamada de fenda ou ostíolo, tá? São duas células, né, aqui em volta, ó, chamadas células guarda do estômago. São células da epiderme da folha, clorofiladas e tal. Então, essa abertura aqui é por onde ocorre a perda de água, entrada de CO2, saída de oxigênio, perda de água. E, em determinadas condições, então, essa fenda se fecha. Essa fenda se fecha. Tá? A outra figura aí do lado é só para mostrar para vocês a quantidade de estômato que tem na folha. Né? Então, olha aqui, você tem um estômato aqui, andou uma célula, você já tem mais um, andou duas células, você tem outro, tá vendo? Os estômatos muitos, numerosos, tá? Não é um orifíciozinho aqui, um outro ali, são muitos estômatos. E os estômatos, então, têm o controle de abertura e fechamento. Então, a gente classifica esse controle basicamente em dois tipos. O movimento estomático fotoativo e o movimento estomático hidroativo. Então, o que é o movimento fotoativo? Quando tem luz, abre o estômago. A maioria das plantas funciona assim. Quando tem luz, a planta vai fazer fotossíntese, ela tem que abrir o estômago. Então, com isso, ela perde mais água. Então, de dia, a maioria das plantas fica com o estômago aberto, de noite, fecha o estômago. Tem exceções? Tem exceções, mas não vem ao caso aqui agora. E o movimento hidroativo é o seguinte: quando a planta já está em falta de água, o terreno está seco, tem muitos dias que não chove, certo? Então a planta começa a ter um déficit de água, então ela começa a fechar o estômago, mesmo que tenha luz. Mesmo que tenha luz. Então, o movimento hidroativo, solo seco, planta fecha o estômago. Ah, mas aí ela não vai fazer fotossíntese. Pois é, mas se ela transpirar mais, ela morre. É a mesma coisa da gente, tá? É água e comida. Transpiração é água, fotossíntese é comida. A gente pode ficar vários dias sem comer, mas a gente não pode ficar vários dias sem água. Então, a planta é a mesma coisa. Se o solo estiver bastante seco, ela vai primeiro economizar água, vai parar de fazer fotossíntese. Já tem reservas, aí vai gastar as reservas dela. Se acabar as reservas, aí ela morre. Né? Mas isso demora bastante tempo. Tá? Então, o movimento hidroativo ele se sobrepõe ao movimento fotoativo. Pode ter a luz que tiver, mas se o solo estiver muito seco, a planta fecha o estômago. Isso é muito importante, gente, em alguns ambientes, como na caatinga, por exemplo. Os vegetais da caatinga, esse movimento hidroativo deles é muito rápido. Então, quando o solo seca, a planta sobreviver, fecha o estômago. Isso quando não caem as folhas, né? Que plantas da caatinga, muitas delas caem as folhas para diminuir a transpiração, né? Diminuir a perda de água. Beleza? Então, transpiração é isso. Perda de água na forma de vapor pode acontecer pela cutícula em menor percentual, pode acontecer pelo estômago em maior percentual, depende de vários fatores, especialmente luz e água. Mas existe também perda de água na forma líquida. E isso acontece na borda de folhas. Tá? Olha as imagens aí. Então, a perda de água na forma líquida chama-se gutação. Acontece na borda de algumas folhas, onde tem estruturas chamadas hidatódios. Hidatódios são estômatos modificados. Tá? São estômatos para perda de água. Isso não ocorre sempre, não.
Isso só ocorre, ou ocorre principalmente em planta baixa, tá? Arbusto, certo? Gramíneas, arbustos, tal, nas primeiras horas do dia, tá certo? Então, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, né? Se o solo tiver, então, bastante encharcado, pode acontecer isso. Na borda, nem em cima da folha, não. Em cima da folha é orvalho, né? É condensação de vapor d'água em cima da folha. Aí não, é perda de água na forma líquida, tá? Chamada gutação. Algumas plantas fazem isso. E aí as pessoas veem isso e inventam a história que é o milagre da planta que chora, que a água é benta, que cura não sei o quê, cura Covid-19, tá? Então, nada disso não. Isso aí é um processo normal em plantas pequenas, tá? Solo bastante úmido, primeiras horas do dia. Ah, por que isso não acontece meio-dia, Ramon? Porque meio-dia está tão quente que a planta, toda a água que ela perde é por transpiração. Não tem água para gotejar. Ela perde água por transpiração. Então, isso é só ainda quando o dia ainda está bem fresco ainda que ocorre essa perda de água. Então, transpiração e gutação, perda de água, uma na forma de vapor, a outra na forma líquida. Segundo tópico, a absorção da seiva. A absorção da seiva bruta, que é a água e sais minerais. E a absorção, nós falamos aí na aula passada, né, que ela ocorre na raiz. A raiz tem uma região chamada região dos pelos absorventes. Lembra disso? Zona pilífera. Tinha uma zona de ramificação, zona pilífera, zona lisa e meristema. Então, aí está representado um corte da raiz, isso aí é um corte da raiz, que mostra o pelo absorvente fora, os vários tecidos, e lá no meio o xilema, tá vendo? Uma paredinha mais grossa, tem um floema representado aí também. Então, como é que a planta absorve a seiva bruta? Então, a raiz está lá no solo, e a primeira coisa que ela faz é absorver sais minerais. Número 1 aí, ó, setinha vermelha. Absorver sais minerais. É a primeira coisa que ela faz. Então, absorve potássio, nitrato, fosfato, magnésio, cálcio, ferro. Tá? Absorve os sais minerais por transporte ativo. O que é transporte ativo? Transporte ativo é bombeamento, com gasto de energia. Tá? Então, aqui existe um gasto de energia, existe um gasto de ATP. Existe um gasto de ATP. Então, a raiz, a célula, o pelo, gente, ele é um prolongamento da célula. Então, o pelo, gastando energia, bombeia os sais minerais para dentro da raiz. Com isso, a raiz, então, o pelo, fica cheio de sais minerais. O pelo, as células da epiderme, ficam cheias de sais minerais. Ora, cheio de sais minerais é o quê? Meio muito concentrado. Meio muito concentrado. Então, as células da raiz, elas vão entupindo de sais minerais e vão virando um meio muito concentrado, um meio hipertônico. E aí o que acontece, então? Os pelos ficam mais concentrados do que estava o solo. E número 2, puxa a água para dentro do pelo sem gastar energia. Sem gastar energia, que é o processo de quê? Que é o processo de osmose, onde a água vai, então, do meio menos concentrado para o interior dos pelos, que se tornou muito concentrado. Simples demais. Está vendo que eu falei com vocês que tinha uma certa lógica nisso aí? Aqueles conhecimentos que vocês vêm somando aí ao longo dos anos, né? É para usar nessa hora. Então, você tem o bombeamento, transporte ativo, gasto de energia, joga os sais minerais para dentro das células da raiz dos pelos absorventes. Como lá ficou mais concentrado, puxa a água por osmose. Então, isso cria uma corrente, água e sais minerais, que vai chegar até o xilema.
E aí chegou até o xilema, vai subir, né? Lembra que a seiva bruta sobe. Lembra que a seiva bruta sobe. Então você vai ter a ascensão da seiva bruta, a subida da seiva bruta. Tá bom? Então a absorção da seiva bruta, água e sais minerais, ocorre na zona pilífera, zona dos pelos absorventes. Sais minerais são bombeados com gasto de energia para dentro da raiz e a água é absorvida por osmose. Gera uma corrente de água e sais que chega ao xilema e vai ascender. Ascender com SC, tá? Não é acender de acender lâmpada, não. Ascender de ascensão. Vai subir pelo caule em direção às folhas, levando a água e os sais minerais. Então tá aí, ó, vai subir para a folha. Então esse desenho esquemático mostra isso. Aqui, ó, nós temos a absorção da seiva bruta na raiz, como eu acabei de explicar. A água e os sais minerais passam pelo pelo absorvente, chegam nos vasos do xilema, que são esses de parede grossa, devido à presença de lignina, que eu falei na aula passada. Então, chegou aqui, essa seiva vai subir. Essa seiva vai subir pelo xilema, vai chegar na folha. Observem essa região aqui, ó, região do xilema, e essa região por fora, região do floema, que é aquela que o pulgão, né? Lembra lá do pulgão? Enfia a tromba ali, ó, né? Para chupar a seiva elaborada e sai a gotinha de água lá com açúcar lá do pulgão, certo? Ok? Então, veja que vai pelo xilema, vai lá pelo meio. E chega na folha. Quando chega na folha, o que vai acontecer com essa água e com esses sais minerais? A planta vai usar para a sua fotossíntese, mas uma parte vai sair como? Uma parte vai sair como? Pela cutícula, transpiração cuticular, e uma parte vai sair pelo estômago, transpiração estomática. Ô, Ramon, ligou as coisas. Isso, por isso que eu falei de transpiração primeiro. Tá? Por isso que eu expliquei transpiração primeiro. E por uma outra razão que você vai entender agora. Como que a seiva sobe? Né? Porque a gente sabe que para baixo todo santo ajuda, né? Para cima que a coisa muda. Então, como é que essa seiva sobe? Tem dois mecanismos. Os dois estão corretos. Tá? O primeiro mecanismo chama mecanismo da pressão de raiz. Como assim? Essa água que está entrando aqui não é por osmose? Não é por osmose que essa água está entrando? Então, tem uma pressão osmótica. Tem uma pressão osmótica. Essa pressão osmótica empurra a água xilema acima. Essa pressão, até a água chegar na folha. Então, isso é a teoria da pressão de raiz ou pressão osmótica. É uma pressão positiva. O que eu chamo de pressão positiva? É uma pressão que empurra. Tá? É uma pressão que empurra, ela está empurrando. Então, uma pressão positiva empurra a água e os sais minerais. Ela é criada, então, pela pressão osmótica da absorção de água na raiz e vai empurrar a seiva xilema acima. Funciona? Funciona. Mas só funciona para plantas pequenas. Tá? Essa pressão de raiz só para plantas pequenas. Não acontece em árvore, não? Acontece. Acontece numa árvore. Só que não é suficiente para levar a água 5, 6, 7 metros para cima. Entendeu? Essa pressão osmótica não é tão grande. Então, para um arbusto, para uma roseira, uma grama, tá? Uma samambaia, tá? Beleza. Ela é suficiente. Agora, para uma árvore, existe a pressão de raiz, mas não é suficiente para fazer a água subir aí 5 metros. Então, tem uma outra teoria, que também está correta. Tá?
que chama a teoria da coesão-tensão. Coesão-tensão. Baseada em quê? Dentro do xilema, tem moléculas de água. Vou representar a molécula de água assim, tá? Aí tem outra molécula de água, aí tem outra molécula de água, aí tem outra molécula de água, dentro do xilema, as moléculas de água. As moléculas de água, elas se ligam umas às outras, não ligam? Existe um tipo de interação que une as moléculas de água, não tem? Como é que chama essa interação que acontece entre as moléculas de água? Puxa na química aí. Como é que chama a interação que liga as moléculas de água? Ligação de hidrogênio. Muito bem, Clarice. E a ligação de hidrogênio, gente, é a interação intermolecular mais forte que tem. Então, o que vai acontecer? Está havendo transpiração, não está? Tanto pela cutícula quanto pelo estômago. Cada molécula de água que sai na transpiração, seja na cutícula, seja no estômago, ela puxa uma outra para ocupar o lugar dela, que puxa a outra e que puxa a outra. E que vai puxando, até puxar a água que está lá na raiz. Então, isso chama coesão. Elas estão unidas, coesão. E quando puxa uma, puxa a outra, tensão. Vocês lembram da física? Vocês devem ter estudado isso no primeiro ano, talvez no segundo também, não sei. Uns exercícios que tem uns bloquinhos amarrados com uma linha, aí você puxa um bloquinho, aplica uma força, aí manda calcular a tensão no fio. Lembra disso? Estudaram muito, né? Aquilo é um pesadelo, né? Então, inesquecível. Eu também lembro muito disso aí, tá certo? Então, aquilo é a tensão. Então, quando aqui você está aplicando uma força, ó, que é a transpiração. Essa água está sendo puxada para fora, tá? É uma força. Como ela está presa na outra, gera uma tensão na outra, os famosos bloquinhos. No plano inclinado, então, eram ótimos, né, Fernando? No plano inclinado é uma maravilha, tá certo? Cheio de vetor, né? É um trem bacana. Eu lembro dessas coisas infernais todas, gente. Isso aí não sai da memória da gente, tá? Tem 40 anos que eu estudei esse negócio, não sai da memória da gente. É um inferno, vai perseguir vocês a vida inteira. Então, você vai ter pesadelo com isso. Então, é a tensão. Então, por causa da coesão, cada uma que sai puxa a outra. Então, a transpiração é ruim. A transpiração é ruim. Então, você veja bem, claro que a planta não pode secar, mas a transpiração é que faz essa água subir da raiz até o alto de uma árvore. E olha que eu posso estar falando de uma sequoia. Sequoia é que pinheirão gigante, aquela gimnosperma, né, gigante, que tem lá no Canadá, Estados Unidos, Parque Nacional da Sequoia Gigante, 100 metros de altura, um prédio de 35 andares, né? E a água sobe. A água sobe. Pressão de raiz? Nunca. Pressão de raiz não dá para isso, não. Existe? Existe. Tá? Mas quem faz essa água subir aí é a teoria da tensão-coesão, ou coesão-tensão. Então, uma pressão negativa. Por que negativa? Porque está chupando, sucção. Gente, você beber refrigerante num canudinho, aí hoje tem aqueles canudinhos de metal, né? Ecologicamente corretos, não tem? Vocês já ganharam canudinho de metal que vem com uma coisinha para lavar ele por dentro? Já viram? Bonitinho, né? Bacaninha aquele negócio. Então, você vai chupar lá um refrigerante, você está fazendo exatamente isso. Aquela sucção que você faz com a boca lá em cima vai puxando as moléculas de água, né? O refrigerante, a maioria é água, né? Vai puxando uma, puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra, até chegar lá em cima. Então, quanto mais transpira, mais a seiva sobe.
tá? Mais rápido a seiva sobe. Agora, se o solo estiver seco, aí tem que parar de transpirar, né? Senão a planta morre. Então, a pressão negativa é criada pela transpiração nas folhas e pela forte união das moléculas de água, suga a seiva xilema acima. Teoria de Dickson, tá? Conhecido como teoria de Dickson. Beleza? Então, seiva bruta é isso aí. Tá? E seiva elaborada? Olha, para explicar a seiva elaborada, eu gosto de um modelo físico. Tá? Eu gosto de um modelo físico. Imagina, você tem um tubo em U, tá? Esse tubo aqui, ó, esse tubo em U, certo? Água de um lado, água do outro lado, tá? Você tem um tubo em U. Aí você pega um outro tubo em U, emborca nele, tá certo? Nessa beirada aqui tem uma membrana semipermeável, nessa beirada tem uma membrana semipermeável. Membrana semipermeável é aquela que só deixa passar a água, né, na biologia. E desse lado A, eu encho aqui de açúcar. Enchi de açúcar. O que vai acontecer? Nesse lado A aqui, ó, vai entrar água ou vai sair água? Vai entrar ou vai sair? Entrar por osmose. A água vai do meio menos concentrado, que fora é água pura, para o meio mais concentrado, que está cheio de açúcar. E aí vai fazer o que com essas moléculas de açúcar? Vai fazer o quê? Olha o esquema. Vai arrastar as moléculas de açúcar para o lado B, concorda? Vai arrastar as moléculas de açúcar para o lado B, beleza? Tranquilo? Modelo físico. Modelo físico. Se eu deixar desse jeito, vai parar quando? Se eu deixar desse jeito, vai parar quando? Vai parar. Uma hora vai parar. Vai parar quando? Quando a concentração dos dois lados for igual. Exatamente, Maria Silva, exatamente. Quando a concentração dos dois lados for igual. Só que eu quero que você imagine o seguinte, Maria Silva, olha aqui, ó. Imagina que eu tenho um mecanismo que joga açúcar desse lado. Eu tenho um mecanismo que joga açúcar desse lado. E eu tenho um mecanismo que tira açúcar desse lado. Vai parar quando? Nunca. Muito bem. Muito bem. Então, olha que legal. Estou falando com vocês que tem uma lógica. Olha que bacana. Lá de cá é a folha. A folha faz fotossíntese e joga açúcar aqui dentro o tempo todo. A folha faz fotossíntese e joga açúcar no floema. Nos vasos do floema. E os vasos do floema ficam cheios de açúcar. Aí eles puxam água. Puxa água de onde? Do xilema. E essa água arrasta o açúcar para onde? Para as partes da planta que vão consumir o açúcar, que não fazem fotossíntese, que precisam consumir o açúcar. Que é quem? Caule e raiz. Caule e raiz. Perceberam que interessante? Então, a folha vai fazendo fotossíntese, vai jogando açúcar no floema, vai jogando açúcar no floema, floema vai ficando muito concentrado, floema está perto do xilema, ele puxa a água do xilema por osmose, a água entra no floema e arrasta o açúcar para o caule e para a raiz, que estão lá embaixo, que não fazem fotossíntese, né? Raiz geralmente, né, não faz, caule tem até alguns que fazem.
mas leva o açúcar para lá onde vai ser consumido, vai ser armazenado, metabolizado, qualquer coisa. Tá? Então, a lógica é essa. A lógica é essa. A água com açúcar descendo. Agora, ela está descendo chupada ou empurrada? A água está indo no floema aí chupada pelo caule e pela raiz ou empurrada? A água está sendo empurrada por causa da pressão osmótica. Essa entrada de água aqui, ó, é pressão osmótica, é empurrando. Vai empurrar o açúcar e ele vai lá para a raiz. Então, a pressão é positiva, está empurrando. A pressão positiva é gerada pela pressão osmótica da água que é absorvida pelos vasos que contêm açúcar. Quais são os vasos que contêm açúcar? Floema. Empurra a seiva floema abaixo. Teoria de Manche. Eles falam Munk em alemão. Munk. Tá? Manche tá bom. Certo? Então é isso aí. Seiva bruta pode subir pela pressão osmótica, importantíssima em plantas pequenas, tá? Pode subir pela tensão, coesão, importante nas árvores, baseada, então, na transpiração e tudo mais. Tá? E a seiva elaborada, o açúcar produzido nas folhas é jogado no floema, a água é puxada lá para dentro, por pressão osmótica, e empurra esse açúcar para o caule raiz, descendo, floema abaixo. E lá no caule raiz sempre está consumindo, né? A folha lá sempre jogando açúcar no floema, o caule raiz sempre consumindo lá no metabolismo. Tranquilo? Tranquilão? E olha que interessante, anelamento de Malpighi. O sujeito pegou uma árvore aqui, ó, e cortou um anel de casca da árvore. O que ele tirou aqui? Olha, ele tirou tudo isso aqui para fora. Ó. Ele deixou o xilema, deixa eu fazer um X aqui, para você entender que isso aqui é o xilema. Ele deixou o xilema, que é a madeira dura, tá? Ele deixou o xilema, tirou câmbio, floema, parênquima cortical, felogênio, súber, tirou tudo. Mas o mais importante é que ele deixou o xilema. Ele tirou o floema, mas ele deixou o xilema. Então, pergunto para você, se eu fizer esse anelamento numa árvore, a seiva bruta sobe? A seiva bruta sobe? Se eu fizer esse anelamento, ela sobe? A seiva bruta sobe? Sobe, porque o xilema está lá. Ó. Agora, a seiva elaborada da folha, a seiva elaborada desce para a raiz? A seiva elaborada desce para a raiz? A seiva elaborada vai conseguir descer? Não vai. Não vai, por quê? Ué, eu tirei lá o floema. Tá vendo que ela até acumula aqui, ó. Viu? Ela até acumula, que ela não consegue descer para a raiz. Ué, e se a raiz não receber a seiva elaborada? O que acontece com a raiz se ela não receber a seiva elaborada? Ela não faz fotossíntese, ela tem que receber o açúcar. Se a raiz não receber o açúcar, a raiz morre. Se a raiz morre, a árvore morre. Então, isso se chama anelamento de Malpighi, leva à interrupção da condução do fluxo da seiva elaborada, levando à morte da raiz da árvore. Tá certo? Levando à morte da raiz da árvore.
Perfeito? Certinho? O pessoal faz isso, gente, de forma ilegal, né? Para matar a árvore, pedir autorização da prefeitura para cortar uma árvore, o pessoal não dá, os caras fazem isso de forma ilegal. Pode tomar uma bela multa. Tá? Mas, às vezes, quando é autorizado fazer corte de árvore, eles fazem isso para preservar madeira. Tá? Para secar a árvore primeiro, cortar depois, fica mais fácil. Se você corta uma árvore que está cheia de água, na hora que o tronco cai, ele pode rachar todo por dentro e a madeira ficar imprestável. Então, às vezes, eles fazem isso aí para a planta secar, tá certo? E aí, depois, quando corta, fica mais fácil controlar esse tronco aí para ele não rachar, certo? Aí ele seca, aí você tem condição de controlar a queda dele aí com corda e tudo mais, para ele não rachar. Quando é uma árvore cheia de água, você não consegue controlar, ela racha, a madeira fica imprestável. Quando é um corte autorizado, né? Quando é um corte autorizado. E, finalmente, os hormônios vegetais. Ué, já, Ramon? Já, finalmente, o último tópico. Tá? O pessoal perguntou até que hora que ia. Eu falei assim, até 5 horas, mas eu não, acho que não passava de 4, não. Eu acho que logo está acabando. Tá? Então, tá aí, ó, hormônios vegetais, fito-hormônios. A gente estuda muito os hormônios animais, né? A gente estuda muito, mas tem hormônios vegetais também. Tem 5 categorias de hormônios vegetais, tá? 5 mais importantes. Primeira chama ácido abscísico. O ácido abscísico, ele é um inibidor de desenvolvimento. Ele provoca dormência de sementes, tá? Impede as sementes de germinarem, provoca dormência, a semente dorme, tá? Dificulta a germinação de semente, provoca queda de folha, queda de flor, queda de fruto. Então, isso chama ácido abscísico, tá? Hormônio inibidor. Ô, Ramon, mas por que a semente tem que dormir? Tem hora, gente, que a semente precisa esperar o momento adequado para ela germinar, que seria a época de chuva. Então, muitas vezes, esse hormônio provoca a dormência até chegar a época de chuva. Quando chega a época de chuva, um outro hormônio é produzido e quebra a dormência. Aí a semente pode germinar, entendeu? Agora, por que cair folha, flor e fruto? A folha, às vezes, está velha, tem que cair mesmo. Flor e fruto, às vezes, é necessário cair, porque se a planta produzir todos os frutos que ela potencialmente produziria, ela quebra. Você imagina um pé de manga, por exemplo, se todas as florzinhas dessem manga. Se todas as florzinhas do pé de manga virassem manga. O pé de manga ia cair, não ia aguentar o peso. Então, às vezes, é necessário isso. Citocinina é um hormônio estimulador de divisões celulares, age, portanto, nos meristemas, tá? Atua nos meristemas, né, que é onde ocorre a divisão celular, ponta de caule, ponta de raiz, câmbio, filogênio, essas coisas, e é um dos hormônios que provoca a quebra de dormência, né, que seria favorecer a germinação. E a giberelina, esse é pouco estudado, pouco importante, provoca o alongamento ou distensão de células. Uma célula jovem, gente, quando ela forma lá no meristema, ela é assim, ó. Depois ela vai alongando ou distendendo. Aí ela cresce desse jeito, ficando comprida. Lembra que eu mostrei aquelas células do colênquima, do esclerênquima, do xilema, que eram células compridas? Pois é, elas vêm por causa disso aí, dessa distensão. E a giberelina provoca a distensão de células, provoca a quebra de dormência também. Esses 3 hormônios aí é meio decoreba, sabe? Não tem lá muita coisa importante. Agora, o etileno, que é um gás, química orgânica, chamado eteno, certo? O etileno, o eteno, nós vamos estudar ele aí no 3º ano, certo? O etileno, o eteno, ele favorece amadurecimento de fruto e queda de folha.
ele é produzido por frutos muito maduros, machucados ou podres. Então, tem dois experimentos interessantes aí. Ó. Dois experimentos interessantes aí. Tá? Aqui, ó, eu pego uma caixa de tomate e fecho. Fecha totalmente a caixa de tomate. Então, esses frutos produzem etileno. Como a caixa está fechada, o etileno não pode ir embora. Então, ele estimula o amadurecimento, eles amadurecem mais rápido. Uma caixa fechada, sem o gás, etileno é um gás, poder escapar, ela amadurece mais depressa. Tá? E aqui, ó, uma plantinha, tá? Onde foi colocado só ela, e aqui ela e um fruto muito maduro, tá vendo? Um fruto muito maduro aqui do lado. Esse fruto muito maduro produz etileno, cair as folhas. Aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Mamão. Você compra mamão, não compra na sua casa? Depois que você compra o mamão, que é mamão grande, não é mamãozinho papai, não, que é mamão maior. O que você faz com ele para eles amadurecer, hein? O que faz com o mamão para ele amadurecer? Tem que fazer. Vó fala que é para tirar o leite. Ah, tem que tirar o leite do mamão. Faz uns cortes nele, não faz? Uns cortes em volta dele? Esse corte é o quê, gente? Esse corte é o quê? Machucado. Produz etileno. Acelera o amadurecimento. Acelera o amadurecimento. Tá? Já viram aquela expressão? Ah, fulano é uma laranja podre. Ele vai no meio dos colegas, ele prejudica todo mundo. Já viram essa expressão? Fulano é laranja podre? É aquela história, eu tenho a caixa de laranja, põe uma laranja podre lá no meio. Laranja podre libera etileno, acelera o amadurecimento de todo mundo, apodrece todo mundo. Tá? Essa expressão popular vem disso aí. Agora, existe um outro gás chamado acetileno, que é parecido com o etileno, que é usado para amadurecimento forçado de fruto. Vocês já ouviram falar isso? Ah, tal fruto que eu fui comprar lá no supermercado, aquilo foi amadurecido à força. Já ouviram falar isso? Fruto que foi amadurecido à força, aí não é tão gostoso, ele amadureceu à força. Que fruto que vocês lembram assim? Pai e mãe falam assim, nossa, esses frutos amadurecidos à força são ruins demais. Bom é quando a gente pega ali, ó, no pé, vou dar uma pista, na penca. Qual fruto que você pega na penca? Banana, né? Banana, gente, ela é colhida de vez. Lá na plantação, ela é colhida de vez. Para ser transportada, ela tem que ser transportada de vez, tá? Porque ela não suporta peso quando ela está madura e ela não suporta resfriamento. Tá? Ela é dentro de caixa aberta, tudo, certo? Mas ela não suporta resfriar. Você pega uma banana, põe dentro da geladeira para você ver, a casca escurece. A banana está ótima por dentro, mas a casca fica escura. Então, o pessoal do supermercado compra a banana de vez e amadurece ela usando acetileno, tá? Que é produzido uma reação química. Tal. Ano que vem a gente explica essa reação química, que nós vamos estudar a reação química ano que vem. Tá? Aguardem Ramonzinho na química ano que vem. E o último hormônio mais importante chama auxina. Tá? O último hormônio mais importante, auxina, conhecido também como ácido indol acético, AIA. Ele é produzido principalmente na gema terminal do caule. Essa pontinha do caule aí, ó. Ele é produzido aí na pontinha do caule. Tá certo? Desce para as raízes, tá vendo? Ó, descendo, onde chega em menor quantidade que no caule. Ele é destruído em parte no caminho, então, perto do caule aqui, ó, aqui em cima tem muita auxina, cá embaixo tem pouca. Tá
certo? E isso é extremamente interessante, sabe por quê? Porque ele faz o alongamento de células também. Igual a giberelina. Só que é o seguinte, olha que doideira, olha que doideira. O gráfico crescimento, que é o alongamento, em função da concentração de auxina. O caule, olha aqui, ó, precisa de muita auxina. Cá na direita, tá vendo? O caule precisa de muita auxina, a raiz precisa de pouca. Ah, é porque o morrinho aqui é mais baixo, o morrinho ali é mais alto? Não, não é isso não. É o eixo X aqui, ó, tá? Para a raiz crescer, precisa de pouca auxina. Para o caule crescer, precisa de muita auxina. Isso é lógico, porque se a auxina é produzida lá em cima, vem descendo e vai sendo destruída, onde que tem mais auxina? No caule. Ué, se no caule tem mais auxina, é tudo que precisa para crescer. E onde tem menos auxina? Na raiz. Se na raiz tem menos auxina, é tudo que ela precisa para crescer. Tá certo? Então, onde tem o caule, onde tiver mais auxina, cresce mais. A raiz, onde tiver menos auxina, que cresce mais. Tá? Fora isso, inibe crescimento. Uma das funções da auxina é a dominância apical. E vocês podem fazer isso para casa aí, para férias, né? Para férias. Pega uma planta qualquer aí, uma planta de jardim, se tiver um jardim em sua casa, tá? E corta a ponta do ramo. Não precisa ser a ponta principal, não, tá? Porque isso acontece nos ramos também. Você corta a ponta dos ramos. Então, você tirou a auxina. Então, na hora que você tira a auxina, essas gemas laterais, lembra das gemas laterais da axila das folhas? Lembra? Se você tirar a ponta, essas gemas vão desenvolver, vão virar ramos. Tá? Olha aqui, ó. Poda. Eu fiz a poda, encheu de ramo. Antigamente, minha época de menino, que eu tinha idade suas, né? A gente fazia isso em pé de mamão. Para que fazia isso no pé de mamão? Pé de mamão é um trem que cresce desembestado, não é? Pé de mamão é um trem que cresce desembestado, não é isso? Aí vai dar os mamão tudo lá em cima, né? Aí você precisava de uma vara lá de 5 metros para apanhar os mamão. Então, quando o pé de mamão estava com 2, 3 metros, pá, a gente cortava aqui. Aí ele formava ramos. Aí ele ia dar os mamões o quê? Ó, mais baixo. Uma vara menor, às vezes até com a mão a gente apanhava. Então, antigamente, a gente fazia isso com o pé de mamão. Hoje não precisa, porque tem variedades de pé de mamão que não crescem tanto, que já dão mamão cá embaixo. Não sei se vocês já viram plantação de mamão. Tá certo? Os pés não crescem tanto. Pelo pé de mamão, 10 metros de altura, é um inferno você apanhar mamão. A maioria perde, esborracha. Certo? Então, a gente fazia muito isso. Tá? E em jardinagem faz isso até hoje, para uma planta desgalhar. Né? Corta a gema terminal, tira a auxina, aí as gemas laterais brotam. Dá para fazer isso em casa, em 2 semanas, você corta a ponta, em 2 semanas você vê as gemas laterais brotando. Tá certo? É bem bacana. Tem uma que eu fiz esses dias aqui em casa, tá no ponto. Eu vou ver se eu consigo fotografar e mando para vocês verem. As auxinas têm uma função de geotropismo, que é o crescimento do caule da raiz sob influência da gravidade. Isso aqui é interessante, tá? Olha o desenho esquemático. Isso aqui é semente, caule, raiz, tá? Semente, caule, raiz. Eu pego uma semente que está germinando, ou uma planta mesmo, põe ela deitada. A auxina é a molécula orgânica que ela é produzida na ponta do caule. Ela é produzida na ponta do caule. Certo? Ela é produzida na ponta do caule, desce para a raiz. Certo? Ela é produzida na ponta do caule, desce para a raiz.
Então, a auxina vai para lá. Só que, por causa da gravidade, ela vai ficar mais embaixo do que em cima. E aí, o que acontece? Amarelinha aqui são as células. A célula do caule que cresce mais, a célula do caule que cresce mais é a que tem mais auxina. E a célula da raiz que cresce mais é a que tem menos auxina. Então, olha aqui, ó. A célula de baixo tem mais auxina, porque a auxina é pesada, ela desce, gravidade. Então, essa célula de baixo cresce mais do que a de cima, tá vendo? Então, o caule curva para cima. E já na raiz é o contrário, onde tem menos auxina é que a célula cresce mais. Então, a raiz curva para baixo. Que é uma coisa muito óbvia, né, Gi? Aliás, precisava chegar hoje, último dia de aula, para você aprender que caule cresce para cima, raiz cresce para baixo. Olha que doideira. Então, olha aqui, ó. Caule tem um geotropismo negativo. Como assim? Ele vai contra a gravidade. E a raiz tem um geotropismo positivo. Ela vai a favor da gravidade. Só que, geralmente, a gente não vê a raiz, né? A raiz está debaixo da terra. Mas em caule é bem legal. Olha essa palmeira, esse coqueiro aqui de praia, ó. Olha esse coqueiro. O vento derrubou. Aí ele continua crescendo, pá, para cima. Geotropismo negativo. Agora, olha a maldade que fizeram com esse pezinho de tomate aqui, ó. Isso é tomate. Deitaram o vaso, ele estava vindo reto, puf, caule para cima. Botaram o vaso de cabeça para baixo. Ele estava vindo reto, puf, para cima. Então, isso é geotropismo. Caule vai contra a gravidade, raiz vai a favor, por causa da distribuição de auxina. Maria Silva, se você gostou dessa, você vai gostar mais ainda dessa aqui, ó. Olha aqui, semente, caule e raiz. Um caule jovem de algumas plantas, a gente chama de coleóptile, tá? Se você ver esse nome, não assusta, não. Caule jovem. A auxina é produzida lá em cima. E ela vem descendo. E vem sendo destruída. No caule tem mais, na raiz tem menos. Então, isso é o normal. Isso é o normal. Né? Isso aqui é o normal. Caule tem muita auxina, cresce mais. Raiz tem menos auxina, cresce mais também. Né? Porque o caule precisa de muita auxina, a raiz precisa de pouca. Quando eu ilumino, iluminação unilateral, a luz faz com que a auxina desloca para o lado não iluminado. A luz espanta a auxina, desloca a auxina para o lado não iluminado. Não se sabe direito o mecanismo, parece que destrói em parte aqui, produz mais lá, mas que existe esse deslocamento, existe. Desloca a auxina para o lado não iluminado. Então, olha só, se eu ilumino de um lado só, esse lado aqui do caule não tem mais auxina? Vai crescer mais. O caule vai curvar na direção da luz. Fototropismo positivo. O caule está indo ao encontro da luz, a favor da luz. Agora, na raiz é o contrário. O lado que tem menos auxina é que cresce mais a célula. Então, a raiz cresce do lado contrário, em direção contrária à luz. Caule vai na direção da luz. Vocês estão cansados de ver isso, planta na janela, tá certo? Vocês estão cansados de ver isso. A plantinha, ela curva para a direção da luz, aí você vai virar o vaso, fica todo feio, tá certo? Mas é por causa da distribuição de auxina. Tá? Então, o caule estimulado com mais auxina, a raiz é estimulada com menos auxina. Tá certo? E a auxina também participa da formação de fruto. Então, após a fecundação, a parede do ovário, quando ocorre a fecundação, a parede do ovário da planta produz auxina. Isso faz com que ocorra o crescimento do ovário que transforma em fruto. Tá? Então, está aqui o grão de pólen, o ovário, a parede do ovário vai desenvolver e vai formar o fruto. Tá? O pólen estimula isso. A polinização, a fecundação.
estimula o crescimento da parede do ovário e tal. Agora, se em vez de pólen eu pingar umas gotas de auxina, AIA, filho, AIA, ácido indol acético, auxina, mesma coisa. Se eu pingar umas gotas de auxina na planta, lá no pistilo da flor, o ovário vai desenvolver, vai virar um fruto, mas não ter fecundação. Então, você vai ter um tomate sem semente. Você vai ter um tomate sem semente. Tá? O Ramon, é assim que eles produzem melancia sem semente? Não, pode até ser. Mas a melancia sem semente é uma variedade. Tá? É uma variedade, é uma mutação genética que foi selecionada. Mas a gente pode produzir frutos sem sementes assim. Tá certo? Gotejando auxina no pistilo da flor, antes da flor ser polinizada, é claro, né? Aí ela desenvolve o ovário e forma frutos graúdos aí sem semente. Beleza? Agora, tem planta que não tem semente por outras razões. Uva sem semente é variedade. Laranja, né? Laranja da Bahia, aquela laranja de umbigo, tá? É variedade, certo? Aí, essas variedades são reproduzidas por muda, né? É por muda, estaca. Corta um pedaço e enterra no chão, porque não tem semente, ué.